Seja muito bem-vindo ao podcast Frequência Divina. Eu sou Inara e esse é um local para se ouvir a voz de Deus, mais uma oportunidade para você entrar na frequência divina. E antes que eu te entregue uma mensagem de Deus, aproveite para deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe com todos aqueles que você conhece. Estamos todos precisando ouvir a voz de Deus. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje está em Marcos capítulo 13, do 34 ao 37. A vida do Filho do Homem pode ser ilustrada pela história de um homem que partiu numa longa viagem. Quando saiu de casa, deu instruções a cada um de seus servos sobre o que fazer e disse ao porteiro que vigiasse à espera de sua volta. Vocês também devem vigiar, pois não sabe quando o dono da casa voltará, à tarde, à meia-noite, de madrugada ou amanhecer. Que ele não os encontre dormindo quando chegar sem aviso. Eu lhes digo o que digo a todos: vigiem. Hoje, eu venho aqui para mais uma mensagem, um contexto contido nas Escrituras que pode trazer para a nossa vida uma instrução que ocasiona uma mudança significativa. No contexto de hoje, o Senhor ele está nos instruindo a vigiar. Se você pegar aí a sua Bíblia, no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, bem no princípio, você vai ver que Jesus fala sobre os acontecimentos futuros. Ele começa a instruir os seus discípulos e a dizer o que vai acontecer futuramente. E quando nós começamos a ler todas essas informações, nós começamos a enxergar muito de nossa realidade. O Senhor Jesus, ele estava falando sobre as guerras que aconteceriam, sobre as ameaças, falando sobre os terremotos e as fomes. O Senhor Jesus estava falando que o povo cristão iria sofrer, que filhos seriam contra os pais, pais contra filhos, irmãos contra irmãos. Ele relatou sobre a profanação, sobre os falsos profetas, sobre os enganos e até mesmo os falsos cristos. Jesus ele relatou muitas coisas que antecederiam sua volta, e aí ele diz no contexto, olha, quando isso acontecer, vocês têm que aprender com a lição da figueira. Quando a figueira ela começa a mostrar os seus ramos e folhas, começa a brotar e mostrar que logo está próximo o verão. Então Jesus ele quis comparar isso com a vinda dele. Ele disse, da mesma forma, quando eu estiver prestes a vir, haverão sinais semelhantes a esse. Então vocês precisam ficar atentos, porque eu estarei à porta. Olha, eu quero dizer a você que está me ouvindo, que acho que todos os cristãos, todos aqueles que professam a fé, de alguma maneira já ouviram essas mensagens dos acontecimentos futuros. Nós ouvimos muitas pessoas dizerem, mas contam a história de que Jesus voltará desde quando eu era criança. Os meus avós ouviam essas histórias. Essas histórias de terremotos e guerras, elas têm todo o tempo, já foi no passado e sempre acontece. Isso aí não muda. Bom, meu irmão e minha irmã, eu quero dizer a você que essa mensagem não chegou a você por acaso. Eu não sei se em algum momento você negligenciou essa informação e agiu como se isso não tivesse importância. Mas olha, o Senhor Jesus, ele busca maneiras de nos alertar constantemente. Escuta isso que eu vou te falar, porque é uma coisa muito importante. Talvez não seja a mensagem mais motivadora, mas é uma mensagem de instrução para que a gente possa vigiar. O que significa vigiar, Inara? Se posicionar da maneira certa. Todos os dias pessoas morrem. O fim chega para essas pessoas. E não importa se elas estão fazendo o que é certo ou o que é errado, o tempo de cada um aqui nessa terra, ele chega. E é importante que nós possamos ter a prudência de cuidar do nosso tempo enquanto estamos vivos. Porque muitas pessoas pensam, mas Jesus não vai voltar. E quando Jesus voltar, nossa, vai saber quando Jesus vai voltar. Eu quero dizer a você que está me ouvindo que Jesus ele vai voltar. E pode ser que ele volte primeiro para algumas pessoas. E essas pessoas precisam, assim como qualquer outro, receber a instrução do Senhor de vigiar. Presta atenção nisso que eu estou te falando.
Aqui no contexto, o Senhor Jesus ele disse assim, que chegará um tempo em que o Pai, Deus que está no céu, ele vai abreviar o tempo das pessoas. E ele diz claramente que essa abreviação do tempo, né, essa limitação do tempo é como se Deus ele apertasse um botão que acelerasse o relógio para o tempo passar muito rápido, para que a gente possa suportar essa fase difícil. Eu não sei se você que está me ouvindo percebeu, mas nesses últimos tempos nós temos vivido um processo tão apressado, tão limitado. Quando nós vemos já é meio do ano, quando nós vemos já é final do ano, quando nós vemos já passou o ano inteiro, já é o próximo ano, quando nós vemos nós já passamos 4, 5 anos, as crianças que eram bebês já estão grandes e as coisas parecem que estão passando tão rapidamente. E eu não estou aqui com falácias, eu não estou aqui trazendo para você mensagens para te influenciar a acreditar em algo que não é verdade. Eu estou te convidando a olhar, a observar, a acordar. Perceba, nesse contexto que eu li, no penúltimo versículo diz assim, que ele não os encontre dormindo quando chegar. O que Jesus quis dizer que ele não nos encontre dormindo? Que nós não estejamos dormindo no sentido de não perceber as coisas acontecendo à nossa volta. Muitas das vezes nós estamos tão acometidos das preocupações rotineiras da nossa vida que nós não vemos as coisas acontecendo à nossa volta. Nós estamos tão preocupados com coisas da nossa realidade, com as nossas necessidades, com as nossas vaidades, com aquilo que só provém do nosso ego, né, do nosso egoísmo, que nós não percebemos que os sinais que Jesus relatou, eles vêm intensificando. Olha, presta atenção, se aconteceram guerras, fomes e terremotos lá atrás, hoje em dia isso está muito mais intenso. Essas ameaças, esses ataques, o excesso de fome, de opressão, de pessoas sendo destruídas está muito mais explícito. Nós estamos vendo com muito mais facilidade, vivendo isso com mais facilidade. O povo cristão ele está sofrendo, está sendo oprimido, está sendo rejeitado, está havendo uma grande divisão. Isso de fato está acontecendo, está muito nítido, mas muitos de nós estamos dormindo, porque nós queremos ouvir mensagens que falem no nosso ego, que queremos receber mensagens de motivação, que nos instrua a viver a nossa própria vaidade, alimentar os nossos próprios prazeres. Nós estamos tão acometidos numa necessidade de massagear o nosso ego, a nossa vontade, que nós não vemos as coisas acontecendo à nossa volta. Olha, se a gente não buscar seguir as instruções do Senhor, o tempo de Cristo chega para qualquer um de nós, Jesus volta para qualquer um de nós, e nós devemos estar como nesse contexto que eu acabei de ler para você, nós devemos estar vigiando, devemos estar atento. Jesus está voltando, e Ele pode voltar para qualquer um de nós a qualquer momento. A mensagem de hoje não é para entristecer o seu coração, não é para que você comece a ficar com medo. Nossa, Inara, então você está querendo dizer que eu vou morrer? Você está querendo dizer que é o meu fim? Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que não importa se você vai estar aqui quando Jesus voltar com os seus anjos no céu, no grande dia, ou se você não vai estar, eu não vou estar, se nós vamos ir com Cristo em um outro momento. O que importa é que nós depositemos a nossa fé no que Jesus nos disse. Jesus disse que esses acontecimentos aconteceriam e que antecederiam a sua volta. O que isso significa? Que esses sinais estão sendo intensificados, que o que Jesus disse está se cumprindo e que falta pouco para que se cumpra o que ele disse de voltar para nos buscar. Então nós devemos passar a observar o que está acontecendo à nossa volta. É necessário que a gente pare de ignorar os sinais. Olhe para as pessoas que nos cercam. Quantas pessoas ignoram isso? Quantas e quantas pessoas nós conversamos, falamos da volta de Cristo e essas pessoas negligenciam. Elas tratam isso como se não fosse nada e ignoram os sinais e vivem como se nada estivesse acontecendo. As pessoas só se importam quando a dor alcança elas, quando o calo que aperta é o delas, mas enquanto os problemas, as confusões, as guerras, os terremotos, o sofrimento, a fome está acontecendo do nosso lado, mas ainda não é com a gente, muitas das vezes nós ignoramos esses sinais. A mensagem de hoje é um convite a você para que você passe a vigiar. Perceba que nessa ilustração que Jesus fez,
Ele disse: eu disse para vocês ficarem na porta, aguardando, esperando, vigiando, porque eu estou prestes a voltar. Então que vocês vigiem. Está escrito aqui: vigia. Eu lhes digo que todos vigiem. Vigiar significa que nós devemos buscar conhecer as Escrituras e não caminhar cegos. Presta atenção nisso que eu vou te falar agora, para finalizar a mensagem. Muitas pessoas estão perecendo porque não buscam o conhecimento profundo da palavra do Senhor, não conseguem aplicar em suas vidas e por conta disso estão sendo destruídas, estão acometidas a essa situação que eu acabei de relatar, as dores do parto, a toda a confusão de guerras e tumultos e conflitos de pai contra filho, filho contra pai, de profanação. Quantas e quantas pessoas estão sendo enganadas por falsos profetas? Jesus disse aqui, ele disse que haveriam falsos profetas, que haveriam até falsos cristos. Quantas pessoas estão sendo enganadas porque não procuram conhecer de fato o que está escrito nas Escrituras? Nós devemos conhecer a verdade, devemos buscar a verdade para que não sejamos enganados facilmente, mas que possamos ser guiados verdadeiramente pela mensagem de Deus, a verdadeira mensagem. Hoje, o meu convite a você é que não esteja tão cego somente pelo aquilo que te favorece, que não sejamos tão cegos ao ponto de buscar somente as nossas próprias necessidades egoístas e pessoais, mas que nós possamos, a partir desse momento, abrir os nossos olhos e entender que a mensagem de Cristo é real, que Jesus ele está falando de acontecimento que nós já estamos vivendo e que estamos às portas, que estamos prestes a ver a chegada de Cristo. Eu não posso te dizer exatamente quando será, porque a palavra do Senhor diz claramente que somente o Pai sabe quando isso acontecerá, mas nós devemos estar prudentes, e estar prudente significa se posicionar conhecendo a verdade, aplicando a verdade, caminhando integramente. Somente assim, não importa quando Jesus voltar, nós estaremos prontos, atentos e vigiando para estar com Ele. Que hoje você possa entender que não importa se os nossos antepassados, avós, tataravós, ouviram essa mensagem e passaram, Cristo voltou para eles. Eles já estão em outro lugar agora. E nós temos o nosso tempo, a nossa fase, e podemos fazer as nossas escolhas. E que possamos escolher ser prudentes, que possamos escolher ser sábios, que possamos dar ouvido. A palavra do Senhor diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus, é dar ouvidos aos sábios, dar ouvido às instruções dos sábios. Que possamos nesse dia de hoje dar ouvidos à palavra do Senhor, às instruções do Senhor e caminhar vigilantes nessa terra. Feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Senhor meu Deus, eu quero te apresentar nesse momento a pessoa que está ouvindo essa oração. Eu quero pedir a Ti que vá de encontro a ela. Deus, muitas das vezes nós, e eu me incluo nessa oração, nós negligenciamos os sinais. Nós ignoramos, Senhor, as suas mensagens e achamos, Senhor, que não estaremos aqui para ver a sua volta. Ou muitas das vezes nós nem acreditamos porque estamos tão atribulados pelo excesso de informação, pelo excesso de influência, que nós ficamos enganados, cegados, ficamos, como diz na sua palavra, dormindo. Mas hoje essa mensagem, Senhor, eu quero te pedir que seja para nos acordar, para nos ajudar a ser mais prudente, abrindo mão dos nossos erros e pecados, buscando conhecer a sua palavra e aplicá-la integramente. Senhor, em nome de Jesus, nos conduz a ter um novo posicionamento, não um posicionamento religioso, mas um posicionamento de fé e retidão, ao qual nós possamos caminhar nas suas veredas, numa direção de paz, Senhor, onde possamos, em nome de Jesus, viver a verdade do seu evangelho. Eu peço ao Senhor, não nos deixe dormir, não nos deixe caminhar cegos e enganados, não nos deixe, Senhor, ficar presos na influência do mundo, mas que possamos olhar para Ti e caminhar na direção certa. Acampe os Teus anjos para guardar aqueles que estão me ouvindo, Senhor, e nos guie, é o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.